Olá, tudo bom? Que alegria poder nos preparar juntos para este domingo. A leitura que nós vamos fazer e trabalhar está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. E eu vou ler os 3 versículos da perícope. Diz assim: No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Esse texto é muito forte, é um texto curto e muito forte. Eu quero destacar nele 2 questões. A primeira é que Jesus Cristo era plenamente homem, exceto no pecado. Jesus sentia alegria, tristeza, saudade, cansaço e fome. Vamos relembrar rapidamente. No último texto nós vimos que ele havia entrado em Jerusalém triunfalmente. Como já era tarde, ele foi para Betânia para dormir. Ele tinha amigos em Betânia, principalmente os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Seguramente ele estava na casa deles. Lázaro havia sido ressuscitado há poucos dias. E o Senhor Jesus retorna para Jerusalém no dia seguinte, e no caminho ele sentiu muita fome, viu uma figueira e procurou frutos nessa figueira. Então a primeira questão é que ele era humano, ele era homem. Há uma frase muito bonita de João 23 que diz o seguinte: humano assim, só Deus. Eu acho fantástica e acho uma bela definição para o Senhor Jesus Cristo. Ele era humano, como eu, como você, exceto no pecado. Então, tudo o que nós sentimos, as sensações que nós sentimos, físicas, biológicas, ele sentiu todas. É a primeira questão que o texto nos chama a atenção. A segunda é muito séria. Diante de uma figueira que não dava frutos, o Senhor Jesus Cristo fica muito chateado, fica irado. No momento de ira, ele amaldiçoa essa figueira e ela seca. Depois nós vamos ver mais à frente que os discípulos se assustam quando veem a figueira totalmente seca. Esse texto nos assusta, porque muitos de nós imaginam que a vida cristã é apenas você professar a fé ao Senhor Jesus Cristo simplesmente sem uma resposta positiva a essa fé. A carta de Tiago, que também nós estamos trabalhando aqui na igreja, faz essa conexão muito séria e muito perfeita entre fé e obras. Esse versículo trata exatamente disso. Muitos de nós nos preocupamos somente em não fazer aquilo que a Bíblia nos proíbe de fazer. Mas ainda, a fé cristã, nos últimos anos, ficou muito restrita apenas à moral sexual. E tudo mais ficou quase que esquecido. Não é só você deixar de fazer um tanto de coisas que você fazia. A Escritura não diz apenas para você deixar de pecar, mas muito mais do que isso. Ela diz também para, além de deixar de pecar, você ter uma vida de propósitos, realizando boas obras, dando frutos. Aquele que diz que tem fé, mas que não gera nenhum fruto, que dele não sai nenhum fruto, esse episódio aqui, que é uma parábola viva, é também uma profecia muito séria do que pode acontecer àquele que diz que crer, mas que não faz nada para tornar o Evangelho conhecido no mundo e para tornar a sociedade bem melhor do que o que ela é. Meus amigos, meus queridos, se você gostou deste vídeo, curta, comente, os seus comentários são sempre muito importantes, e compartilhe com seus amigos para que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado a todas as gentes.